tarde. Boa tarde a todos, agradeço a presença, espero poder atender aí as dúvidas, esclarecer as dúvidas que vocês têm. Eu vou compartilhar minha tela, só colocar uma apresentaçãozinha aqui, mais no sentido da questão de contextualização, da gente poder nivelar aí a questão das informações, para a gente poder esclarecer depois as dúvidas que vocês tenham. Bom, a ideia aqui, vocês estão, acho que, vendo a minha tela, né? Certo? Eu agora, nesse momento, eu não consigo ver a tela. Então, Guilherme, eu vou pedir ajuda aí. Se alguém levantar a mão, quiser falar alguma coisa, por favor, me avisa, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver a tela aí, tá ok? Acho que está todo mundo vendo a minha tela, né? Bom, agradeço aí ao Minaspetro pela oportunidade, pelo convite de participar dessa aula da Escola 360, que tem dado aí bastante repercussão. Eu acho que é extremamente importante o Minaspetro oferecer esse tipo de informação para os associados. E, então, da minha parte, eu agradeço muito aí poder participar e poder passar informações para vocês. Bom, eu atuo no mercado há mais de 48 anos, eu participo do mercado de postos, já fui instalador, mantenedor de equipamento, fabricante de equipamento, e já há alguns anos eu atuo na área de consultoria. Eu sou membro da ABNT, das comissões que elaboram as normas para postos, no Inmetro, trabalhando na questão das portarias, fui um dos fundadores da BIEPS, sou membro da BIEPS, da diretoria, na BIMAC, no CSMEPS, no Instituto do Tanque, atuei com diversos órgãos ambientais estaduais na questão de regulação, junto ao CONAMA, também na época, inclusive, da Resolução 273, já trabalhei diretamente com o Sindicom e Fé Combustíveis na questão de regulação e atualmente sou professor da Universidade do IVP. Nós estamos ministrando um curso de capacitação para os técnicos da ANP, da Agência Nacional do Petróleo. É um curso que vai até agosto e eu sou um dos professores desse curso. Bom, primeira coisa importante esclarecer para vocês. A recuperação de vapor é diferente de recuperar vapor. Porra, que absurdo é esse? É exatamente essa a questão. O que acontece? No Brasil, se adotou o termo recuperação de vapor numa tradução livre de Vapor Recovery, do sistema do que existe nos Estados Unidos para isso. E, na prática, o que a gente tem aqui no Brasil a ser cumprido dentro exatamente da legislação, que é o objetivo da nossa conversa de hoje aqui, tá? Chama-se recuperação de vapor, mas ninguém recupera vapor nenhum. Tá? O que se faz é captar o vapor. Então, recuperação de vapor para nós é igual a captar o vapor. O que é isso? Isto é simplesmente você ter um esquemático como esse, talvez vocês já tenham visto essa imagem em algum lugar, é uma instalação típica, tá, de um sistema de armazenamento, tá, onde no carro, tá, você tem, quando do abastecimento de combustível que tenha benzeno, no caso específico nós estamos falando de gasolina, tá? Quando você vai abastecer 30 litros de combustível, por exemplo, num tanque do veículo, você vai jogar 30 litros de vapor para fora pelo bocal do tanque. Tá? O que acontece? O Ministério do Trabalho entendeu que isso é prejudicial ao trabalhador que faz o abastecimento. Ele recebe, tá, todo aquele vapor de dezenas, de repente centenas de carros que ele abastece por um dia, tá? E o Ministério do Trabalho entendeu que isso era prejudicial e passou a exigir a instalação do sistema chamado recuperador de vapor, recuperação de vapor, que para mim nada mais é do que captar o vapor. Como é que funciona esse sistema? Tá? É colocado uma bomba de vácuo na unidade abastecedora, na sua bomba de abastecimento de combustível. Essa bomba de vácuo, tá? Ela vai succionar o vapor que sairia de dentro do tanque do carro, tá? Através da mangueira e do bico, ou seja, troca-se o bico, tá? A mangueira passa a ser um sistema que a gente chama de coaxial, ou seja, você tem uma mangueira dentro da outra mangueira. Uma mangueira leva líquido para o carro e uma outra ponta da mangueira leva
o vapor de volta, tá, para o sistema através dessa bomba de vácuo. Instala-se uma tubulação paralela àquela tubulação que conduz a gasolina lá do tanque de armazenamento até a bomba de abastecimento. Essa tubulação paralela ela vai voltar o vapor para o tanque de armazenamento. E ali, tá, esse vapor vai substituir o espaço que era ocupado pelo líquido antes do abastecimento. O conceito é esse. No respiro, lá no terminal do respiro do seu tanque, é instalada uma válvula PV, uma válvula pressão e vácuo. É uma válvula que vai manter, tá, uma certa pressão interna dentro do tanque. Nada que comprometa o funcionamento do tanque, nada que comprometa o funcionamento da bomba, tá? É simplesmente para tentar minimizar os efeitos de evaporação. Tá? Basicamente, essa é a situação do que nós temos. Então, na verdade, o que o Ministério da Saúde colocou? Que tem o problema da saúde ocupacional do trabalhador no posto de combustíveis. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, vou pedir só desculpa, que, na verdade, como nós estamos fazendo uma transmissão via Zoom, tá? Ele vai ficar um pouquinho só picotado para vocês, tá? Mas é coisa simples, vou dizer que vocês vão conseguir entender. Esse vídeo ele foi feito com uma câmera, tá? De infravermelho, de térmica, uma câmera que consegue captar o vapor. Eu parei o vídeo para mostrar para vocês essa situação. Tá? É uma câmera que talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo. Tá? Esse vídeo já circulou em diversos locais, está disponível na internet, está disponível no YouTube. Tá? E ele mostra exatamente a emanação dos vapores que saem do tanque do veículo enquanto esse veículo está sendo abastecido. Tá? Então, esse vapor é exatamente aquilo que o Ministério da Saúde entende que é prejudicial para a saúde do trabalhador, do frentista, e que deveria ser captado. Tá? E é o termo que se usou, então, como recuperador de vapor. Tá? Essa é a situação do que a gente tem como o sistema de recuperação de vapor. Tá? Nessa situação, o que é que nós temos pela frente? Tá? O Ministério do Trabalho, tá, publicou em 7 de outubro de 21 a portaria 427. O que essa portaria definiu? Entre diversas situações, tá, aprovou o anexo 4, tá, da exposição ocupacional ao benzeno em posto de serviço revendedor de combustível automotivo, dentro da NR20, da norma regulamentadora 20, tratando de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. E definiu, tá, lá no item 14, tá, medidas de controle coletivo de exposição durante o abastecimento, dizendo o seguinte, que os postos revendedores de combustível, PRC, devem instalar sistema de recuperação de vapor. Tá? Para fins desse disposto, considera-se o sistema de recuperação de vapor um sistema de captação de vapor instalado no bico de abastecimento das bombas de combustíveis líquidos contendo benzeno, ou seja, gasolina, e que direciona esses vapores para o tanque de combustível do próprio posto ou para um equipamento que possa tratar o vapor. E ela diz, no 14.3, que os postos novos, aqueles que foram aprovados e construídos após 22 de setembro de 2019, deve ter instalado o sistema previsto no 14.1, ou seja, recuperação de vapor. E aí, no 14.3.1, diz o seguinte, considera-se como data de aprovação a data da emissão do alvará de construção do posto ou documento equivalente. Tá? Aí nós temos uma tabela de cronograma, tá, para aqueles postos que eram anteriores a 22 de setembro de 2019, ou seja, os postos que foram aprovados 22 de setembro de 2019 tem que ter o sistema de recuperação de vapor, estágio 2. O posto que era antes disso, tá, ele vai ter que respeitar um cronograma que é definido pelo ano de fabricação da bomba que ele tem, usando exatamente essa tabelinha que está colocada aqui, ou seja, bombas anteriores a 2004, o prazo é 21 de setembro deste ano agora, de 22,
Anterior a 2007 é em 24, e daí por diante. Bom, o que acontece? Todas as bombas adquiridas a partir de janeiro de 2020, relembrando, setembro de 2019, o posto que recebeu autorização de construção, tá, o alvará de construção, já deveria ter o sistema. E todas as bombas adquiridas a partir de janeiro de 2020, obrigatoriamente devem vir com o sistema de recuperação de vapor na gasolina. Nós vamos, em seguida, falar sobre isso. Nós vamos falar como é que vocês vão tratar desse assunto diretamente com os seus fornecedores da bomba, ok? Bom, essa portaria 427 que eu coloquei aqui para vocês, ela revogou as outras duas anteriores, que foi a 1358 de 2019 e a 1109 de 2016, ou seja, esse assunto está vindo desde 2016, tá? É que está sendo trabalhado. O que acontecia? Lá em 2016, ele tratava desse assunto dentro da NR9, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a 9. Assim como também essa própria 1358. E a atual, que é a 427, tá? Colocou o assunto dentro da norma regulamentadora correta, que é a NR20. Ok? Bom, nós temos duas normas da ABNT que tratam desse assunto sobre recuperação de vapor. Uma é específica sobre o sistema de recuperação de vapor. Ele trata exatamente da construção e do desempenho do sistema. É a 16816.2. Tá? Então, ela fala exatamente o quê? Que os requisitos para construção e desempenho do sistema de recuperação de vapor estágio 2. E aí eu vou dar uma paradinha aqui e vou falar para vocês a diferença entre estágio 2 e estágio 1. E aqui eu prefiro interromper um pouquinho só a compartilhamento de tela para poder ter mais facilidade de me comunicar com vocês. Vamos lá. O Brasil, tá, não colocou o sistema de recuperação de vapor por uma questão ambiental, mas sim, como eu falei lá, uma questão de saúde ocupacional dos funcionários, dos trabalhadores dos postos. Então, ou seja, nós iniciamos, tá, por aquilo que é conhecido como estágio 2 e não pelo estágio 1. O que é o estágio 1? O estágio 1 é você fazer o processo de captação, e eu insisto que eu uso sempre, tá, esse termo de captação, porque, na verdade, nós não estamos fazendo nenhuma recuperação do vapor. Nós não estamos falando de transformar vapor em líquido. Isso é uma outra situação que não está aqui, não faz parte de legislação, não tem exigência para isso e tal. E vão dizer, eu não vou fazer juízo de valor sobre o equipamento em si. Mas nós estamos falando de captar o vapor. O estágio 1, o caminhão chega, vai descarregar 10 mil litros num tanque, tá? E da mesma forma que acontece no abastecimento do veículo, quando você coloca 10 mil litros de líquido de combustível no tanque de armazenamento do seu posto, você joga pelo respiro o equivalente a 10 mil litros em vapor. No estágio 1, o que acontece? O caminhão é um caminhão lacrado, fechado, ele não abre a tampa superior, ele trabalha por um sistema que a gente chama de bottom load, ou seja, carregamento e descarregamento por baixo e não por cima, e o caminhão tem duas mangueiras, uma que descarrega o líquido, a outra que retorna o vapor para o tanque do caminhão-tanque. E esse vapor é levado de volta para a base. Lá existem diversos sistemas de tratamento. Você pode queimar, você pode armazenar ele, você pode recuperar num volume maior, ou seja, tem outro tratamento. Aí sim, esse sistema estágio 1 tem o objetivo ambiental, de tentar minimizar ao máximo possível a emissão de vapores, tá, no local onde está o posto, que pode estar numa região densamente povoada, com residências próximas do posto, e que poderiam as pessoas ali estar, vamos dizer, absorvendo esse vapor do combustível. Então, tem o objetivo ambiental. Tá? E aí entra o estágio 2, que é exatamente o que nós temos
como obrigatório no Brasil, que é você captar o vapor que sai do tanque do veículo quando do abastecimento e fazer esse vapor voltar para o tanque de armazenamento do próprio posto. Tá? Então, esta é a explicação do que é estágio 1 e estágio 2. Tá? Eu vou voltar a compartilhar minha tela para que eu possa continuar aqui a apresentação, mostrar para vocês a questão do que nós temos sobre a norma. Tá? Então, sobre a norma, o que acontece? Nós temos a norma que estabelece, tá, o sistema de recuperação de vapor, como ele é construído e o desempenho dele, tá? Estabelece, tá, como é que ele funciona e estabelece como ele deve ser instalado. Você tem de volta aquela mesma imagem, em que explica exatamente o que é o estágio 2, Vapor Recovery 2. E ele fala exatamente o quê? Que você capta e conduz para o tanque de armazenamento as emissões do que a gente chama de composto orgânico volátil, COV, tá? Que é resultante do abastecimento do veículo. Aí vale uma explicação. Os combustíveis, principalmente a gasolina, a tendência dela é ser um gás. Ela vai evaporar. Se você colocar gasolina numa bacia e deixar ali parada, aberta, em um certo tempo não vai mais ter gasolina nenhuma, ela vai evaporar por inteiro. É o processo de evaporação. E quando se movimenta a gasolina, você potencializa essa evaporação. E é exatamente isso que é o composto orgânico volátil, visto que na gasolina você tem benzeno, entre outros componentes. Tá? Basicamente, a minha ideia aqui era fazer uma apresentação simples do que tem em termos de legislação, para que vocês pudessem ter essa noção, e aí sim eu abro para que a gente possa esclarecer as dúvidas que vocês têm sobre essa obrigatoriedade de recuperação de vapor. Vocês podem abrir o microfone se quiserem fazer a pergunta, podem me escrever aqui no chat, eu respondo, tá? E a gente está à disposição. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu recebi diretamente e que eu vou tentar dar uma explicação para que a gente possa dar o início aí, vamos dizer, a esclarecimento de dúvida. Serão necessárias empresas homologadas junto aos órgãos regulamentadores para fazer a adaptação? Sim. Na realidade, o que acontece? Toda intervenção feita em postos de combustíveis obrigatoriamente tem que ser por empresa certificada em método. Tá? Então, sim, com certeza, mesmo aquela que mexe na bomba, tem que ser uma mantenedora que tem que ter aprovação em método, do IMETRO, do IPEM, dependendo se é uma questão metrológica, uma questão de funcionamento, tá? Mas, com certeza, tem que ser uma empresa regulamentada, homologada junto aos órgãos reguladores. Tá? Me mandaram uma pergunta aqui dizendo o seguinte: se tem ideia do custo da adaptação? Tá? É muito difícil dizer o que é um valor de uma adaptação de um sistema de abastecimento para a recuperação de vapor, porque depende de uma série de situações que variam de posto para posto. Imagina o seguinte: o que seria implantar um sistema de recuperação de vapor estágio 2 em um posto já em operação? Tá? Começa pelo seguinte: você tem que quebrar a tua pista, tá? E puxar uma tubulação que vem lá do ponto de descarga, onde você tem hoje um sump do tanque, onde tem a boca de visita do tanque, onde tem a interligação do respiro, tem que puxar uma tubulação, tá? Paralela àquela tubulação de condução do líquido, e essa tubulação vai para o sump da bomba, ou seja, aquela câmara de contenção que tem debaixo da tua bomba de abastecimento. Tá? Na bomba de abastecimento, é necessário instalar uma bomba de vácuo. Tá? Essa bomba de vácuo é uma bomba pequenininha, tá? Mas que ela funciona ligada à própria bomba de abastecimento, ou seja, ela liga quando você vai abastecer líquido, você vai abastecer gasolina. Tá?
é necessário fazer toda uma tubulação interna na bomba e fazer a troca da mangueira e do bico. Tá? Se tiver uma junta giratória, tem que trocar. Se tiver um breakaway, a válvula de segurança de mangueira, também tem que trocar. Como eu falei, imagina, raciocínio o seguinte, a mangueira coaxial é uma mangueira dentro de outra mangueira, tá? Onde você tem a passagem do líquido e a volta do vapor com combustível. Tá? E esse vapor volta succionado por essa bombinha de vácuo. O bico de abastecimento, tá? Ele também tem esse mesmo sistema coaxial, ele tem esse mesmo sistema de duplo canal, em que desce o líquido para dentro do tanque do carro e retorna vapor, tá? Succionado por essa bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo joga esse vapor de volta para o tanque de armazenamento. Tá? E assim é aquela história. Substitui. Você tirou 30 litros de líquido, de gasolina, para colocar no carro, ele volta 30 litros de vapor para dentro do tanque de armazenamento. Tá? Esse vapor vai virar líquido? Não, não vai. Tá? Para que ele virasse líquido, deveria ter um processo ou de criogenia, ou seja, de baixíssima temperatura, tá? Ou através de um processo de filtro, ou através de um processo de compressão, são processos extremamente caros e que normalmente são feitos numa base de petróleo. Tá? Então, basicamente, é isso. Então, fica muito difícil, tá? Eu dizer para vocês o que vai significar de custo para isso, porque vai depender exatamente da situação de instalação, da condição de instalação do seu posto. Tá? Bom, outra pergunta que me mandaram é o seguinte, tá? O tempo para essa adequação, tá? É relativamente rápido, não é uma operação demorada, não é uma operação muito complicada em termos de obra, tá? E é possível que você possa fazer isso em um espaço de tempo curto. O Flávio levantou a mão, você pode falar, Flávio, pode abrir seu microfone. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Me ouve tudo bem? bem? Tudo bem, perfeitamente, estou ouvindo muito bem. Primeiro, obrigado aí pela clareza na transmissão do conhecimento aí, foi muito assertivo, foi rápido, mas foi muito produtivo. Eu queria fazer duas perguntas, se possível. A primeira delas eu percebi que você repetiu isso aí algumas vezes, e eu queria só por excesso de cautela confirmar a informação. Então, a quantidade, entre aspas, de vapor que sai quando do abastecimento, seja no veículo, seja no tanque, equivale à quantidade de combustível que está saindo, não é isso? Então, se eu abasteço 30 litros, vai sair o equivalente a 30 litros de vapor. Essa equação é sempre redonda. Não é bem redonda. Existe uma variação que a gente fala de 95 a 105, ou seja, você pode ter 100 a 100, ou você pode ter 95 de um, 105 do outro, ou você pode ter... ou seja, essa é a faixa. Ou seja, nós podemos dizer, então, o seguinte, é 100 mais ou menos 10, mais ou menos 5. 10 é a variação, 100 mais ou menos 5. Tá? Okay. Essa relação, e na realidade, é o seguinte, o equipamento de recuperação de vapor, quando vai se fazer um processo de avaliação do desempenho, sim, você vai medir exatamente se está dentro dessa faixa entre 95 e 105. Mas, em números redondos, pode-se dizer que é aproximadamente a mesma coisa, em termos de volume. Perfeito. Tá? Só colocando, Flávio, na realidade é o seguinte, eu quis fazer uma apresentação rápida da parte de contextualização, porque na realidade é o seguinte, vamos dizer, são temas extremamente técnicos que eu acho que o que interessa para vocês é uma explicação do porquê da recuperação de vapor e como é que vocês vão tratar desse assunto no dia a dia de vocês em relação à questão de fiscalização do Ministério do Trabalho. Sem dúvida. Na verdade, quando eu mencionei que foi rápido, foi no sentido de elogio, não de crítica, tá? Só para também ficar claro. Maravilha. Obrigado aí, obrigado pela consideração. Obrigadão. Tá? Imagina. Bom, e a última pergunta, professor, sim, também eu fiquei pensando aí durante a sua exposição, como na prática, eu queria ouvir a sua experiência, se você já viu, como que ocorre, qual é a frequência da fiscalização em relação a este tema, sobretudo porque foi reiterado aí por você que, em se tratando de estágio 2,
a portaria oriunda do Ministério do Trabalho, ou seja, mais uma questão de saúde ocupacional do que propriamente ambiental, pelo menos foi isso que eu entendi. Então, na prática, como é que funciona? A fiscalização ela é feita pelo Ministério do Trabalho, ela é feita pela ANP, e no caso dela ser realizada, existe essas pessoas estão capacitadas, porque eu entendo, no primeiro momento, que seria uma questão muito, muito complexa do ponto de vista técnico para fazer uma avaliação lá no tete-a-tete no posto. Acho que um fiscal do trabalho ou um fiscal da ANP, na minha concepção, a princípio, não teriam essa capacidade técnica para testar se de fato existe equipamento e, em existir, qual é a performance dele, se ele está funcionando, se ele não está. Flávio, excelente o que você colocou. Dá para a gente explorar muito isso daí. Primeiro, vamos esclarecer uma questão extremamente importante. Vamos dizer, na prática, a regra começou a partir de setembro de 2019. Ponto. Ou seja, foi há muito pouco tempo. E nós estamos aí, no final, pelo menos eu estou na torcida disso, no final da situação de uma pandemia que eu costumo dizer o seguinte, a Terceira Guerra Mundial foi o que aconteceu com essa pandemia, esse coronavírus na nossa vida aqui, do dia a dia, do mundo inteiro, tudo bem? Bom, o que acontece? Vamos dizer, a gente tem ouvido alguns relatos, tá, de que já começou a acontecer a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. A ANP não vai tratar desse assunto, não vai fiscalizar esse assunto, não está hoje sob responsabilidade da ANP. Pode ser que aconteça algum convênio entre o Ministério do Trabalho e a ANP para uma situação futura da ANP fazer isso. Neste momento, não faz parte da responsabilidade da ANP, assim como também não faz parte da responsabilidade do Inmetro, tá? Ou mesmo dos IPENS, verificar essa questão sobre recuperação de vapor estágio 2. Isto é uma questão exigida pelo Ministério do Trabalho, tá? E assim é que vai ser feito a fiscalização, pelo menos até esse momento. O que acontece na prática? Tá? Na prática é o seguinte, vamos dizer, o pessoal do Ministério do Trabalho, tá? Já procurou alguns dos nossos parceiros, eu mesmo dei um treinamento há um tempo atrás para um pessoal esclarecendo isso, o que seria, ou como é que funciona uma recuperação de vapor, tá? E expliquei detalhadamente essa parte toda, realmente, como é que é o negócio, como é que funciona isso, tá? Certo? Então, ou seja, vamos dizer, a legislação está aí, tá? E vai acontecer fiscalização em função daquilo que for determinado pelo Ministério do Trabalho, tá? Certo? Essa é a explicação certa do assunto. Flávio? Tá. O Roberto fez uma pergunta aqui no chat. Qual data deveremos fazer a adaptação ou trocar as bombas? Se você quiser, Roberto, eu posso voltar lá na apresentação, mas em resumo é basicamente a seguinte situação. Postos que receberam o alvará de construção, de instalação, a partir de setembro de 2019, tá? E quando eu estou falando setembro de 2019, tá? Eu estou dizendo a partir do dia 22 de setembro de 2019, tá? Você tem que ter recuperação de vapor. Ponto. Quanto a isso, não tem discussão. Segunda coisa a ser considerada, Roberto, todas as bombas adquiridas a partir de dia 2, dia 3 de janeiro de 2020, tá? Bombas novas que foram compradas, que tenha bico de gasolina, o bico de gasolina tem que ter recuperação de vapor, tá? E aí vai aquela tabelinha, tá? Que eu mostrei, que está no item 14.1, tá? Que diz exatamente o seguinte, e aí eu acho que eu prefiro voltar a compartilhar a tela para que vocês possam ver exatamente essa tabelinha, tá? Que eu mostrei, ela está disponível, certo? Lá, diretamente no site do Ministério do Trabalho, nessa portaria, tá? Então, vocês vão ver aqui que você tem que considerar o ano de fabricação da bomba, tá? E a data limite para instalação do sistema de recuperação de vapor. Ou seja, bombas que foram fabricadas antes de 2004, tá? O sistema de recuperação de vapor deve ser instalado até 21 de setembro de 2022. E daí por diante, seguindo essa tabelinha. Ou seja, as bombas fabricadas até 2019, ou seja,
até 31 de dezembro de 2019, elas devem ser instaladas 21 de setembro de 2031. Só que o seguinte, os postos que foram autorizados, receberam alvará de funcionamento em 22 de setembro de 2019, já deve ter o sistema de recuperação de vapor implementado. Tá? Então, basicamente, essa é uma regra, tá, que deve ser considerada para a questão de adaptação das bombas. Tá? E aí, eu volto a abrir para o Flávio falar e depois eu vou explicar um pouquinho o que significa adaptar ou trocar bomba. Pode falar, Flávio. Obrigado, professor. Ainda sobre a temática que eu te perguntei, eu estou tentando trazer um pouco para a prática, e aí ficou claro para mim que a fiscalização, ela, a princípio, tem que ser feita pelo Ministério, né, do Trabalho, e, de alguma forma, eu entendi que ela é muito incipiente ainda. Dentro desse contexto, o que eu gostaria de saber, considerando a sua expertise, a sua experiência e a sua capacidade técnica, se um fiscal do Ministério do Trabalho tem, de fato, a capacidade de atestar a existência do equipamento e se o equipamento, de fato, está performando. Sendo bastante direto contigo, eu diria para você o seguinte, que mais de 90% dos técnicos do Ministério do Trabalho não tem essa capacidade. Imaginei. Não tem. Eu já estou tentando trazer já mais para uma questão na prática de até questionar a favor do revendedor uma eventual fiscalização, entendeu? Exatamente. Eu posso te garantir o seguinte, tá? Que a coisa ainda é muito, vamos dizer, inicial, tá? E vamos dizer, e não existe ainda, tá? Passado aos fiscais do Ministério do Trabalho, tá? Essa questão exatamente de que ele possa identificar o que é isso. Só para você ter uma ideia. Eu não sei se você estava exatamente logo no início da minha apresentação. Sim, desde o início. Perfeito, maravilha. Eu estou, neste momento, tá, ministrando para os técnicos, alguns técnicos da ANP, tá, um curso de capacitação em armazenamento e abastecimento de combustíveis em postos revendedores. Por incrível que pareça, é o seguinte, é a primeira vez que existe um curso voltado especificamente sobre isso para os técnicos da ANP. Esse curso foi contratado através da Universidade do IBP. Eu me senti extremamente honrado em ser, vamos dizer, o primeiro professor disso. Eu tenho esse trabalho com mais 2 colegas que dividem comigo o mesmo curso. Tá? E, vamos dizer, e eu fiquei surpreso quando eu fui procurado e eu falei, tá bom, vocês querem que eu faça o curso? Qual é o material didático? Não. Nós queremos contratar todo o material didático e o próprio curso também. É um curso que vai se estender até agosto, tá, desse ano. Ele começou em fevereiro, tá? E nós estamos mostrando para eles tudo que existe em termos de equipamento, instalação e tal, porque o pessoal não tem o conhecimento como deveria ter, isso em minha própria opinião. Eu acho que esse exemplo aí ilustra bem qual que é o cenário na prática, né? Exatamente. E você acha, professor, já finalizando, porque eu, de fato, estou aproveitando aí do seu know-how, você acha que essa cultura de recuperação de vapores é uma cultura que ela existe também dentro dos revendedores, ou isso é tão novo para os revendedores quanto é para os órgãos públicos, os órgãos de fiscalização e etc.? Não, também para os revendedores. E eu estou aqui até surpreso, vamos dizer, eu esperava até ter um nível de participação aqui bem maior do que esse que nós estamos sendo. Até porque eu entendo que esse é um assunto que deve estar hoje, deveria, pelo menos na minha cabeça, numa preocupação muito grande pelos revendedores. Porque, vamos dizer, é uma situação que hoje já está em vigência, tá? Se eu posso te garantir que diversos revendedores estão hoje em situação irregular, eu vou colocar o termo irregular considerando o que existe de legislação. Tá? Eu não vou fazer agora aqui juízo de valor se a legislação está correta ou não, não me cabe isso. Mas eu digo o seguinte, ao pé da letra, ao que está inscrito na legislação, tá? Postos que compraram bombas a partir de janeiro de 2020 deveria ter recuperação de vapor. Postos que foram aprovados a partir de setembro de 2019 deveriam ter recuperação de vapor. E postos que têm bombas anteriores a 2004
vão precisar ter recuperação de vapor a partir de setembro desse ano. Quer dizer, então nós já temos aí um número considerável de postos, tá, que já deveria ter o sistema de recuperação de vapor e que não tem. Você acha que os fornecedores de equipamento eles tendem a trazer essa inovação, eu diria, legislativa ao conhecimento dos revendedores, ou seja, no ato de um eventual compra e venda de equipamento, ele, na prática, você acha que ele alerta, ele fala, olha, esse equipamento já tem, né, uma recuperação de vapores, em consonância com a portaria do Ministério do Trabalho, ou você acha que é um assunto que está tão deixado de lado, entre aspas, que nem os fornecedores de equipamento ressaltam a questão? O que acontece é o seguinte, Flávio, aí eu vou me dar o direito de fazer uma questão que eu não gosto muito, mas de juízo de valor e fazer uma crítica muito grande a como aconteceu a coisa. O que houve o seguinte, e aí vale uma explicação para todos. Não confundam, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei a primeira tela da minha apresentação, tá? Não confunda recuperação do vapor com recuperar o vapor, tá? Não confundam RTM de bomba com recuperação de vapor. O que é RTM de bomba? Tá? RTM de bomba é o regulamento técnico metrológico, ou seja, é a regra de como uma bomba deve funcionar dentro do aspecto metrológico, ou seja, como é que a bomba mede, como é que a bomba entrega aquilo realmente que foi comprado pelo cliente, pelo usuário, tudo bem? Tá? Então, isso vem do Inmetro da área de metrologia legal, tá? Em que o Inmetro tem que garantir que a bomba, tá, entregue 30 litros quando o cliente compra 30 litros. Então, para isso, tá, o RTM, a regra de funcionamento da bomba, está passando por um processo bastante rigoroso de mudança. Tá? Isso tem sido falado muito pelos fornecedores de equipamento, tem sido discutido e tal, e eu acho que deveria, inclusive, a gente até aproveitar e fazer uma outra aula falando exatamente sobre o RTM. Tá? Bom, o que acontece? Lá em 2016, quando saiu a primeira portaria do Ministério do Trabalho tratando do assunto de benzeno, tá? Isso foi 20 de setembro de 2016, foi a portaria 1109, tá? Ela foi feita por uma ação dos fabricantes de equipamento, ela foi feito um cronograma idêntico ao cronograma do Inmetro. Ou seja, o Ministério do Trabalho sentou na mesma mesa que o Inmetro, tá? E junto, coordenado, orientado pelos fabricantes de equipamento, foi feito um único cronograma de adequação das bombas. E de comum acordo com o setor comprador, ou seja, vocês, tá? Foi feito um cronograma de 15 anos para fazer a adequação da bomba. De tal maneira que nós teríamos uma bomba nova com o novo sistema de funcionamento metrológico junto com a recuperação de vapor. Ok? O que aconteceu de lá para cá? O Inmetro atrasou o processo dele. E o Ministério do Trabalho não. O Ministério do Trabalho não revisou. Ou seja, essa tabelinha que eu mostrei para vocês, esses prazos, incluindo aquele de setembro de 2019, incluindo de janeiro de 2020, foram aqueles estabelecidos lá em 2016. O Ministério do Trabalho continuou com o mesmo cronograma e tal. Então, nós temos hoje um problema, Flávio, tá? Que é o seguinte, e aí vale uma explicação e mais um problema, tá? Para a gente poder resolver, tá? Que é o seguinte, você tem hoje um descompasso, tá? Entre a implantação do sistema de recuperação de vapor e adotar a bomba com um novo método de medição, tá? Que o Inmetro entende que é mais seguro. Ou seja, nós estamos trazendo aqui essa situação, tá? E que traz mais uma situação de incerteza para o mercado. Tá? Então, ou seja, o que acontece? Tecnicamente, poderia ser instalado um sistema de recuperação de vapor, estágio 2, tá? Sem mexer na bomba. Simplesmente pegando da bomba, tá? E aí poderia se pegar da bomba, ou mesmo do quadro de luz, tá? De alimentação da bomba, tá? Do concentrador, de algum ponto, que desse uma informação para o sistema de recuperação de vapor, dizendo o seguinte, eu estou abastecendo 20 litros.
e o sistema de recuperação de vapor iria absorver 20 litros de vapor. Isso passando por fora da bomba, trocando o quê? O bico e a mangueira. Só que o seguinte, o processo de aprovação no Brasil é uma aprovação de um modelo de bomba, tá? E que esse modelo de bomba prevê uma certa mangueira e um certo bico. A partir do momento que você troca essa mangueira e o bico, e isso não passou por um processo de aprovação junto ao Inmetro, e esse processo de aprovação só pode ser feito pelo fabricante da bomba, pelas regras do Inmetro, tá? Essa bomba pode estar sujeita, certo, a ser considerada irregular. Ou seja, questões do Brasil, né, professor? Questões do Brasil, exatamente. Você se adequa para... Você faz uma manobra para se adequar a uma norma e automaticamente você se torna irregular em relação a outra. Então, ou seja, eu posso dizer exatamente o seguinte, hoje, para você implantar no sistema de recuperação de vapor, tá, você obrigatoriamente vai ter que fazer isso através do fabricante da bomba. Porque você vai precisar exatamente, tá, que esse fabricante de bomba tenha um processo de aprovação daquele modelo, incluindo o sistema de recuperação de vapor estágio 2. Aí você vai perguntar, pô, mas e o fabricante de bomba tem interesse nisso? Não sei. Vai depender exatamente do que ele tem de mercado para isso. Tá? Então, ou seja, nós, aí vale uma questão importante, eu quero agradecer aqui diretamente ao Ricardo Pires, tá? Quando me colocou para fazer esse trabalho, aí depois a Márcia e o Guilherme vieram falar comigo, em que eu disse exatamente o seguinte, gente, eu vou lá e eu vou mostrar a realidade do que acontece em relação a essa questão de adaptação. Quer dizer, ou seja, eu aqui não represento nenhum fabricante de bomba, não represento nenhum fabricante de sistema de recuperação de vapor, não represento nenhum instalador. Eu estou dando para vocês uma situação real de como funciona a questão da instalação do sistema de recuperação de vapor. Para mim ficou claro, professor. De fato, eu concordo com você, é uma questão muito emblemática aí. Eu acho que, inclusive, os órgãos de classe aí vão ter que entrar nesse circuito aí, porque está faltando uma ponte entre órgãos governamentais e essa batata vai acabar estourando na mão, né, na parte mais fraca, que são os revendedores. Mas te agradeço aí pela atenção e pela clareza na resposta. Tá. Eu tenho aqui, daquelas perguntas que eu tinha recebido, tá, anteriormente, uma que foi colocada o seguinte, dizendo que se existem fornecedores capacitados a fornecer. Sim, existem. Porque é o seguinte, os fabricantes no Brasil, tá, vamos dizer, os dois maiores fabricantes são empresas multinacionais, que já têm o sistema de recuperação de vapor, tá, em outros países. Tá? Uma outra fabricante, os outros dois fabricantes que tem no Brasil, tá, que são empresas brasileiras, conhecem muito bem esse sistema, tá? E tem relacionamento com os fornecedores de componentes da recuperação de vapor. Então, isso não é um problema. Tá? Ou seja, bico, mangueira, a bomba de vácuo, tá? Isso é padrão, isso é equipamento, isso vamos dizer, com requisitos normativos internacionais e não tem nenhum problema. Então, essa questão não é o problema de você ter isso. Uma outra pergunta que me colocaram é o seguinte, se existe alguma chance do Ministério do Trabalho protelar o prazo? Eu vou dizer para vocês o seguinte, lá em 2016, quando iniciou esse negócio, esse processo todo chamado recuperação de vapor, que eu insisto que para mim não é recuperar vapor, é captar o vapor, e eu falo isso desde o início, tá? Vamos dizer, eu tenho a mesma, o mesmo cronograma, o mesmo posicionamento do Ministério do Trabalho, e não mudou. Tá? Nós mudamos de governo e não mudou. Tá? Vamos dizer, eu sei que o Inmetro mudou por uma questão técnica, de uma série de requisitos da metrologia legal que deveria ser adotado, por isso que houve mudança, mas em relação à questão do Ministério do Trabalho não mudou nada. Tá? Então, eu não tenho como dizer, tá, dar essa resposta se existe alguma chance do Ministério do Trabalho protelar isso. Como disse o Flávio, depende, isso é minha opinião, de uma ação, tá, de entidades que possam representar, vamos dizer, o setor e trabalhar em cima disso, ok? Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos uma outra aqui dizendo o seguinte, qual será a maior dificuldade técnica dessa adaptação? A dificuldade técnica, tá, vamos dizer, ela é muito pequena, não existe uma dificuldade técnica, existe uma dificuldade
que é a questão da aprovação do modelo da bomba. É nesse sentido que eu insisto que talvez seja a maior barreira para isso, tá? Porque você depende de um processo que tem que ser conduzido pelo fabricante da bomba junto ao Inmetro para aprovação, tá ok? Eu recebi aqui do Roberto Mendonça dizendo o seguinte: indiferente da questão de recuperação de vapor, existe outra legislação que determina a troca da bomba com base na data da fabricação e instalação? Acho que o senhor falou sobre isso, mas meu áudio cortou no momento. Sim, Roberto. Na verdade, o que acontece? O Inmetro, tá, tem um processo... Vou voltar a ser um pouquinho mais didático. O Inmetro ele regulamenta o processo de fabricação da bomba na questão metrológica. Quando eu falo a questão metrológica, eu estou querendo dizer vamos dizer, a curiosidade, a precisão da bomba entregar aquele volume que está sendo adquirido pelo cliente, tudo bem? Tá? Quer dizer, ou seja, a questão exatamente da precisão da medição. Isso é a questão metrológica. Então, o que acontece? O Inmetro tem um documento que ele chama de RTM, que é o Regulamento Técnico Metrológico. O que acontece? O Inmetro, tá? Como eu falei, lá em 2016, ele soltou um RTM que tinha o número 559, tá? E que estava com o mesmo cronograma, a mesma tabela, o mesmo prazo, tá? Que nós temos hoje nessa portaria do Ministério do Trabalho, que é a 427, tá? Que é exatamente esse prazo que está hoje aí como uma faca no nosso pescoço, tudo bem? O que aconteceu de lá para cá? O Inmetro revisou esses RTMs e a última revisão, pasmem, tá? Saiu agora dia 31. Dia 31 de março. Nós estamos falando, gente, hoje é dia 5 de abril. Dia 31 de março, o Inmetro soltou um novo RTM, com um novo cronograma, com um novo prazo. Então, ou seja, nós temos uma nova situação, tá? Que esta sim vai te obrigar a fazer a troca de bomba por uma questão metrológica, tá? Repetindo aquilo que eu falei antes. Gente, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas eu estou querendo deixar a coisa bem clara, tá? A ideia era, por parte dos fabricantes, dos fornecedores de equipamento, tá? Que você tivesse o mesmo equipamento com esse novo regulamento metrológico junto com a recuperação de vapor. E, para isso, sentou-se na mesma mesa Inmetro e Ministério do Trabalho. Tá? Um andou com os prazos e o outro com um prazo diferente. Hoje nós temos um descompasso em relação a isso. Tá? Eu acho que... eu não sei se eu respondi exatamente isso que o Roberto me perguntou. Qual a norma Inmetro? Na realidade, é o seguinte, é a portaria, tá? 159, de 31 de março de 2022. Tá? Ele tem lá dentro da portaria, tá? O RTM da bomba. Tá? Então, se você colocar no site agora, tá? Portaria Inmetro 159 de 22, porque o Inmetro, diferentemente, por exemplo, de ABNT, todo dia 1º de janeiro de cada ano ele começa um processo de numeração novo. Tá? Então, você sempre, quando falar de uma portaria Inmetro, você tem que ter a correlação do ano da publicação desta portaria. Então, ou seja, a portaria 159, tá? Foi publicada 31 de março, agora, de 22, tá? E trata de um novo RTM, é um documento que interessa para o fabricante da bomba, para efeito do que ele vai fazer, mas interessa para vocês, porque lá tem um cronograma de substituição de bombas, considerando também a mesma coisa, a idade da bomba, tá? Certo? Basicamente é isso. Eu acho que talvez seria interessante aí a gente programar uma outra aula para poder falar sobre o RTM, que é muito importante, tá? Bom, voltando aqui no tema nosso de hoje, tá? Tem uma outra pergunta que eu tinha recebido aqui, dizendo o seguinte: é 100% de certeza que o Ministério do Trabalho permitirá a adaptação do contentor? Não será necessário, portanto, trocar a bomba? É aquilo que eu já expliquei, que eu falei para vocês o seguinte: tecnicamente é possível fazer o sistema de recuperação de vapor estágio 2, tá? Certo? Independente da troca de bomba. Só que isto depende de um processo chamado aprovação de modelo, tá?
do Inmetro. Tá? E aí, o fabricante de bomba faz um processo de aprovação em que ele diz que ele vai usar aquele determinado bico, aquela determinada mangueira. Uma troca disso pode fazer com que essa bomba fique irregular. Gente, eu estou à disposição. Se tiverem mais dúvidas para esclarecer, tá? Eu acho que esse assunto é um assunto que ainda vai precisar de muito trabalho por parte de vocês, através das instituições, dos organismos, para que a gente possa realmente resolver esse assunto. Tecnicamente, eu posso orientar vocês o que precisar. Da minha parte, era basicamente isso. Eu tinha me comprometido aí a trabalhar aí 1 hora, né, nessa aula. Não sei se tiver dúvida, eu ainda continuo à disposição. Se não, para mim, vamos dizer, tudo que eu tinha que colocar para vocês sobre o assunto da portaria 427 está colocado aqui. Se tiverem alguma dúvida a mais, eu também fico à disposição para responder. As perguntas podem ser enviadas para o Minas Petro, tá? Pode ser por e-mail, do jeito que vocês quiserem e tal. Eu posso liberar desculpa se eu não sei falar o nome, Gerli Adriano, da Cajaé. Quais materiais didáticos estão disponíveis para melhorar o conhecimento? Eu posso disponibilizar exatamente essa apresentação, que tem esses números, certo? Tá? E eu posso disponibilizar, eu mando isso para o Guilherme, do Minas Petro, e peço para ele disponibilizar para vocês. Por parte do Roberto Mendonça, ele colocou o seguinte: qual o número da norma do Ministério do Trabalho que define as datas para recuperação de vapor? É exatamente a portaria 427, publicada no dia 7 de dezembro de 21. Tá? Esta portaria do Ministério do Trabalho é que estabelece, é essa que eu coloquei na minha apresentação. Em resumo, postos que tiveram, vamos dizer, o alvará de construção a partir de 22 de setembro de 2019 tem que ter recuperação de vapor. Bombas adquiridas a partir de janeiro de 1920 tem que ter recuperação de vapor no bico de gasolina. E aquela tabela que consta nessa portaria, que é a 427, repetindo, 7 de dezembro de 21, tá? Diz que as bombas fabricadas antes de 2004, tá? Devem ser substituídos ou deve ser implementado o sistema de recuperação de vapor até setembro desse ano. Em resumo, é isso. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Eu fico à disposição e espero poder dar outra aula para vocês em breve aí. O Gélio está colocando, embora as portarias estabeleçam normas, mas de forma mais prática ainda, um pouco mais difícil de visualizar, o que se tem anexo a isso, não entendi bem a tua pergunta. Se você puder, ou se você quiser abrir o microfone ou esclarecer melhor, eu posso esclarecer melhor, Adriano. Você está dizendo o seguinte: embora as portarias estabeleçam normas, mas de forma mais prática ainda e um pouco mais difícil de visualizar, o que se tem de anexo a isso? Na realidade é o seguinte, pode falar. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aí, né? Eu trabalho na área de manutenção, né, e acompanho o pessoal de instalação, e provavelmente a gente vai lidar com isso. Sim. O assunto ele está latente aí, se fala muito e tudo, e a gente até consulta a norma, mas a norma ela é bem mais técnica, né? Isso. E às vezes de uma forma mais prática, a gente não tem muito sobre isso, acaba a gente aprendendo, né, à medida em que as coisas vão acontecendo, que é o método mais difícil, né? Você não se prepara para uma... Então, assim, além da norma, se existe alguma coisa didática, aí eu estou falando de desenho, fabricante desses materiais, né, até para a gente ter um pré-contato com esses materiais que, de repente, facilitaria, né, a gente que já tem certa experiência, facilitaria a gente fazer um enquadramento disso, ainda que visual, de como isso ficaria, né? O que eu posso me comprometer com você, Adriano, é o seguinte: eu vou fazer uma tabelinha muito simples, eu mando para o Guilherme, aí no Minas Petro, ele pode distribuir depois para vocês, tá? Mas basicamente é o seguinte: essa minha apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Nessa minha apresentação você tem as 3 informações de datas
que é o que interessa, falando especificamente de recuperação de vapor. Quais são essas 3 datas que interessam? Tá? O posto que teve o alvará de construção a partir de 22 de setembro de 2019. Ponto. De lá até agora, todo posto que foi que recebeu o alvará de construção a partir de 22 de setembro de 2019 tem que ter recuperação de vapor, não existe discussão. Tá? Toda bomba nova adquirida a partir de 1º de janeiro de 2020 tem que ter recuperação de vapor, sempre falando no bico de gasolina. Sempre falando no bico de gasolina. Então, esses 2 prazos já estão acontecendo e já vamos dizer, estão vivos, estão ativos. São prazos que já venceram, tudo bem? Tá? E as bombas fabricadas antes de 2004, tá? Vão ter que ser trocadas ou implementado o sistema de recuperação de vapor até setembro desse ano. E a partir daí entra aquele cronograma de tabelinha que está lá no item 14.1 dessa portaria 427 do Ministério do Trabalho. Tá? Basicamente, em resumo, Adriano, é essa informação que você tem que ter ela para poder passar para o teu pessoal, para os teus clientes da manutenção que você faz. Perfeito, professor. Aí deu uma clareada bem melhor, tá? Agora, assim, o meu anseio mesmo seria, né, de repente, conhecer isso, né? E às vezes, assim, a gente já deu uma procurada aqui, algum fabricante que a gente teve junto com ele já mostrou de uma forma mais verbal, né? E às vezes a gente não tem ainda uma noção mais clara do que são esses equipamentos. Mas perfeito, me atendeu na pergunta. Ok, maravilha, maravilha. Tá bom. Mais alguma dúvida? Fico à disposição, gente. Não tenho pressa nenhuma. Ok. Agradeço mais uma vez, tá? Agradeço ao Minas Petro, tá? E fico à disposição de vocês quando necessário. Tá? Dou por encerrado aqui, então, a reunião e vou enviar esse material conforme eu combinei com vocês. Perfeito, obrigado. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde.